Olá, pessoas! Meu nome é Luiz Carlos, sou professor de português e redação e hoje, junto com o Te Ensina, neste videozinho, nós vamos discutir a questão 20 da prova de língua portuguesa da área de linguagens no Enem do ano de 2020. Bora para a questão 20. A questão 20 vai trazer um texto que foi publicado, foi divulgado, no site medium.com. Esse texto foi escrito por Carvalho. E tem como título, muita atenção, por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Para a gente entender o texto, mais uma vez, é fundamental e essencial que você faça uso de uma caneta e, ao longo da leitura do texto, vá sinalizando, marcando, sublinhando, circulando e fazendo anotações sobre as ideias que forem sendo construídas durante a leitura. Não posso deixar de esquecer vocês de que todos os textos apresentados na redação, na prova Enem, são textos que se fundamentam em tipologias textuais, em gêneros, do narrar, do relatar, do expor, do instruir, do prescrever. Então, todo o texto tem um objetivo comunicativo. E, ao ler o texto, vamos pensando nesses objetivos comunicativos. Além de sempre darmos atenção ao tema, ao assunto que é apresentado no texto. Vamos a ele? Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Então, vamos lá. Empreendedorismo de palco é uma ideia-chave, indústria é ideia-chave, e destruir você é uma informação relevante. Para entendermos o título, é importante que entendamos, então, o conteúdo do texto que foi disponibilizado. E antigamente, os livros, enormes e com suas 700 páginas, cuspiam fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa da sua empresa, hoje eles dizem: você irá chegar lá. Acredite, você irá vencer. Mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, deal, business, deadline, salesman, com perfil hunter. Tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico e as experiências são passadas da mesma forma. Você está a um único centímetro da vitória. Não pare. Se desistir agora, será para sempre. Tome, leia a estratégia do Oceano Azul. Faça mais uma mentoria. Participe de mais uma sessão de coaching. O problema é que o seu mindset não está ajustado. Você precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um Power Mint? Eu consigo um precinho bacana para você. Olha que texto louco. Porque a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você. Lembram-se quando a gente pega um texto para analisar, a gente pode encontrar várias figuras de linguagem? Aqui tem uma predominante, a ironia. O autor do texto é irônico ao apresentar todas essas ideias para o leitor, E o que significa esse empreendedorismo de palco? De palco, palco, teatro, palco, cena. Empreendedor é aquele que busca criar oportunidades para si e para os outros. Mas o empreendedor de palco seria quem? Um empreendedor de cena? Aquele que só discute? Aquele que só fala? Aquele que só tenta convencer, mas não pratica? Seria essa a ideia? Para a gente compreender, então, o texto, vamos ao enunciado da questão. De acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco por. Então, como é que a gente vai identificar esse sujeito, o empreendedor de palco? Aquele que muito fala, que muito discute, mas pouco faz. Pelos livros por ele indicados, por suas habilidades em língua inglesa,
pelas experiências por ele compartilhadas, pelos padrões de linguagem por ele utilizados, ou pelos preços acessíveis de seus treinamentos. Conforme eu havia dito, vamos analisar empreendedorismo de palco. Ou seja, são atividades que são feitas no palco. Palco no sentido daquele lugar em que eu falo, em que eu me apresento, em que eu me expresso, em que eu dou uma palestra. Não é isso? Então, esse empreendedor de palco que usa o discurso, ele é identificado pelos livros que ele indica? Não, inclusive não há nenhuma indicação de livros. E os livros antes desse empreendedorismo e os livros de agora são os mesmos, né? Então, os livros antes do empreendedor de palco e os livros pós-empreendedor de palco são os mesmos. A questão é como se lida com os livros. Elimina a letra A. Pelas suas habilidades em língua inglesa. Existem muitas palavras em língua inglesa própria do coaching. Entretanto, essas habilidades, eles definem o empreendedor de palco? Também não. Pelas experiências por ele compartilhadas. Existe alguma experiência compartilhada por ele? Esse empreendedor de palco é um empreendedor só no discurso. Ele não pratica ações. Então, não existe uma experiência por ele compartilhada. E as experiências citadas são compartilhadas pelos livros e não pelo empreendedor. Letra C. Elimina. Pelos padrões de linguagem por ele utilizados. Então, peraí. Esse empreendedor de palco, ele usa o palco para discursar. Ele usa o palco para falar. Ele usa o palco para te convencer. Então, ele usa uma linguagem muito específica? Sim. Afinal de contas, ele é um empreendedor de palco. Ele usa uma linguagem muito específica, com palavras, com expressões, com entonações muito específicas, né? Você irá vencer, você irá chegar lá. Então, eles têm essa linguagem que é bem padronizada, que é muito específica do campo do coaching? Sim. Pode ser a letra D? Pode. Vamos ainda para a letra E. O empreendedor de palco, ele pode ser identificado pelos preços acessíveis de seus treinamentos. Então, veja só, o cara ele só é um empreendedor porque ele cobra barato? Ou aqui ele está fazendo uma promoção para te convencer? Então, veja que é o recurso de convencimento, mas isso não legitima, isso não caracteriza o empreendedor de palco. Então, elimina a letra E. Portanto, o empreendedor de palco é identificado e reconhecido pela linguagem que ele utiliza, pelo padrão da linguagem, né, empregada, que é uma linguagem muito afirmativa, com vocabulário extenso, com palavras em outro idioma como o inglês, cheio de afirmações assertivas, né, próxima à variedade culta da língua. Esse tópico, sim, corresponde à definição do empreendedor de palco. Uma questão fácil de ser compreendida e cujas ideias, como vimos em vários outros vídeos, devem relacionar cada alternativa ao conteúdo que está disponível no texto. Deixo para vocês um forte abraço, se cuidem e até o nosso próximo videozinho. Clica lá nas redes sociais do Te Ensina. Valeu!